Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente terça-feira, um Feliz Natal aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí do Verdão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias desse mercado da bola do Palmeiras, que segue agitado, possíveis chegadas e também ainda possíveis saídas de jogadores do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Perfeito. Palmeiras, você. Essa ordem de clubes assim, você escolheu por quê? Palmeiras. Porque tava na fila. Ah, tava na fila? Tava. Tá bom, então. É pastelaria. Vai, Palmeiras. Tem um negócio... Teve o jogador lá, aquele do Atlético Goianiense. O Palmeiras aí... tomou o chapéu do Botafogo? Não tomou chapéu. Pra torcedor alviverde que tá assistindo nossa live aqui, o Palmeiras não tomou chapéu do Botafogo. A situação é a seguinte, no final de semana, soltei que o Palmeiras tinha encaminhado a contratação do atacante Yuri Alves, que é o Atlético Goianiense, uma promessa da base do Dragão. O Yuri Alves seria emprestado por 1 ano ao Palmeiras, por conta dessa boa relação entre a Leila Pereira e o Watson do Atlético Goianiense, presidente do Atlético Goianiense. A questão é a seguinte, estava tudo certo, ele seria para o Sub-20, é bom frisar aqui, Bruno Vicari, o Yuri Alves ia chegar pro Sub-20 do Palmeiras, não para o profissional. Ah, era pro Sub-20. E aí a torcida ficou polvorosa. Nossa, o Palmeiras não tá no mercado e quando foi contratar um menino do Sub-20 do Atlético Goianiense, ele seria pro Sub-20 do Palmeiras, entendeu? Entendi. Ele jogou a Série B pelo Atlético Goianiense, não teve grandes números, mas ele é uma promessa do clube goiano. Ah, mas aí, gente, você não olha só o número, você tem que ver o cara jogando. É. E aí o Botafogo gostou, fez uma oferta pelo que eu e o soube. Botafogo entrou no negócio? Exatamente, explicar isso, né? O Botafogo está negociando a contratação do Yuri Alves, uma oferta de compra. E o Palmeiras, por conta desse atrito, né, das informações, viu que o Atlético Goianiense mudou os termos, pulou fora da negociação. Então o Palmeiras não vai contratar mais o Yuri Alves. A diretoria do Palmeiras ficou um pouco incomodada porque tinha a palavra da diretoria Atlético Goianiense. Entendi. Então o Yuri Alves acabou que não vai para o Palmeiras e pode pintar no Botafogo. É essa a situação de momento. Por conta da maneira de como aconteceu Posso o negócio. atualizar o Vitão rapidinho? Isso. Pode. Ô, Vinícius Nicoletti, e no Palmeiras, hein? Que história é essa que estão querendo tirar o Tigrinho daí? Você viu isso, Mari? Teve isso? Ah, não deixa ele sair não, hein, Vinícius? Não, nem eu tenho esse poder, mas o Palmeiras também não tem intenção nenhuma de negociar o jogador. O Palmeiras vai em busca de reforços no mercado, buscando agora um volante, né? Depois da saída do Aníbal Moreno, tá também de olho no zagueiro e mais um atacante para 2026. Inclusive, não deu certo a negociação com o jovem atacante do Atlético Goianiense, o Yuri Alves, de 19 anos, jogou 22 partidas pelo Atlético Goianiense em 2025 na Série B. O Palmeiras tinha uma proposta de 1 ano de empréstimo sem custos e opção de compra ao final de contrato, comprando 50% dos direitos econômicos do jovem jogador da promessa. Ele inicialmente chegaria para o time Sub-20 e poderia ser aproveitado, claro, na equipe principal, de acordo com os planos do técnico Abel Ferreira. Mas o Botafogo entrou no negócio, fez uma proposta nos moldes do Palmeiras, pagando o empréstimo, e diante dessa disputa o Palmeiras retirou a proposta, não vai mais contratar o jogador. Então, em busca de um novo atacante e tentando do Vitor Roque, do staff do jogador também, a manter o jogador pelo menos até o meio da temporada para a disputa da Copa do Mundo. O staff do jogador entende que ele terá mais chances de disputar a Copa do Mundo jogando pelo Palmeiras. Então, até o meio do ano, pode chegar qualquer proposta que o Palmeiras não negocia, e também o Vitor Roque tem planos de seguir no Palmeiras pelo menos até a Copa do Mundo, viu, Bruno? Depois a gente não sabe como será. De repente ele vai para a Copa do Mundo, volta ainda mais valorizado, aí é difícil segurar esse jogador. Mas pelo menos até o meio do ano, Vitor Roque fica. Disputa a posição também e uma vaga na Copa. Obrigado, viu, Vinícius? Boa sequência e bom Natal pra você também. Já. No programa vamos falar do Palmeiras em 2025 e aqui, ó, um resumo dessa história toda. Começou lá no Campeonato Paulista, o Palmeiras chega à final e é derrotado por quem, Ronaldão? Na Copa do Brasil, olha só, um repeteco. Foi eliminado nas oitavas por quem, Ronaldão? É o título do Corinthians, isso aí. O título do Corinthians é isso aí, ó. Bom, Palmeiras. a grande expectativa aconteceu no Mundial de Clubes, uma competição que deu muito certo, mas o Palmeiras caiu nas quartas para o Chelsea, que depois seria o grande campeão do torneio. Calma aí, a grande expectativa era o Mundial pro Palmeiras. A expectativa era o Mundial!
fazer o quê? A expectativa maior era participar do Mundial. O que não é? importa é competir! O que importa é competir! Bom, na Libertadores, o Palmeiras foi até o final e lá acabou sendo eliminado, derrotado pelo Flamengo, que foi o grande campeão da Liberta. Algum comentário específico, Everton, sobre isso? Não, simplesmente não. Bom, se olharmos para a temporada, que foi colocado no ano passado de dinheiro, juntar com o que foi colocado esse ano de dinheiro, aí eu posso dizer que houve um certo fracasso, embora o Edu vá brigar comigo e dizer que não. É porque a gente sempre escuta, só um ganha, sim, mas tudo que disputou, mas não abiscoitar um. Então, de certa forma, se olharmos o que foi colocado de dinheiro na montagem do time, há um certo fracasso diante dos 5 títulos que foram disputados e nenhum vencido. Mas confesso que, campeão Flamengo do Brasileiro, normalíssimo. Libertadores com o Flamengo, normal. Mundial ter sido eliminado pelo Chelsea, normal. Agora, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, Renata, não abiscoitar nenhum dos dois e sair pro Corinthians dos Isso dois. tá pesando, Isso aqui pesa na temporada, né? A vergonha tá aí, né? Marco Aurélio Cunha, o Campeonato Brasileiro foi uma disputa bem intensa. Em algum momento, o Palmeiras jogou um futebol vistoso, elogiável e acabou sendo segundo lugar, vice-campeão. E o resumo da história é que os dois algozes do Palmeiras no ano de 2025 foram Corinthians e Flamengo. Renata, o Palmeiras fez uma temporada boa. Obviamente, se espera muito mais de quem tem recurso, quem tem um treinador que está há 5 anos, quem tem todo esse domínio do futebol paulista e brasileiro, e não aconteceu. Eu acho que não há o que reclamar sob o ponto de vista financeiro. Investiu muito, mas arrecadou muito também. Vendeu jogadores muito bem. Então, o final da conta, o Palmeiras teve lucro. Só não teve lucro esportivo, que é o que o torcedor quer. Mas eu acho que é uma temporada ruim, sob o ponto de vista de títulos, mas muito exitosa sob disputas e competições. Não há o que falar do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é um clube muito bem organizado e quisera eu que o São Paulo tivesse sido tudo isso. Chico Garcia, começando lá pelo Campeonato Paulista, vale lembrar que o Palmeiras teve problemas na competição, demorou até para garantir uma classificação, uma continuidade, mas chegou na final e foi surpreendido pelo Corinthians. Só que todo mundo lembra também que no Campeonato Paulista o Abel fez uma programação diferente para a temporada, pensando justamente no Mundial de Clubes. É isso que eu ia falar. O calendário do Palmeiras era diferente, juntamente com outras equipes, né? Com o Fluminense, Botafogo, né? Outras equipes que foram para o Mundial. E o Abel deixou muito claro, talvez até tirando um pouco da pressão, né? Do tipo, a gente não está pensando no Paulista agora, a gente está pensando lá na frente. Desvio de foco. Pode ser, mas assim, obviamente o Palmeiras tinha um foco não só na Copa do Mundo, de clubes, que era uma coisa diferente, que daria prestígio e tudo mais, mas também no segundo semestre. A gente sabe, o Abel sabe que os títulos mais importantes são decididos agora nessa reta final que passou. Então ele também fez essa programação, além da reformulação. E aí teve um aspecto físico, o Flávio Lopes não estava bem, os jogadores que voltaram das férias... Olha o pênalti que o Félix Torres faz, esse cavalo do Félix Torres, olha o que ele já fez passou. aí, velho. Ronaldo, o Hugo pegou, calma. O Ronaldo fica vendo o VT, aí fica falando, ai meu Deus do céu, vai tomar o gol. Não, já acabou, o Corinthians foi campeão. Olha lá, pegou. E mesmo assim, com todas as dificuldades, é claro que falar isso agora, Esqueçam esse paulistinho. O Palmeiras ter dificuldade, mas teve na reformulação, questões físicas, em foco. Mesmo assim, chegou na final e, cara, se o Veiga converte aquele pênalti, o futebol é isso. Ronaldão, e na Copa do Brasil, parece que o filme se repetiu. Mas é lógico. Só que nas oitavas de final, clássico paulista da Copa do Brasil e o Corinthians eliminou o Palmeiras. Então, quando pega o Corinthians, aí eu vou na linha do Chico. Porque o Abel, ele muda o foco logo no começo do ano. E termina o ano sem foco nenhum. Ele muda o foco, ele entrega o Paulistinha pra nós, entrega a Copa do Brasil pra nós, falando o quê? Que tinha o Mundial. Como se fosse vencer o Mundial, né? Só ele queria vencer o Mundial, mas ninguém. Então não deu certo. Agora, Libertadores e Brasileiro tá na conta do Abel também. Porque ele tira o foco da rapaziada, a rapaziada destrava e o Palmeiras fica nesse... Porque foi um vexame. Foi um vexame. Vocês estão falando que foi bonitinho, pra agradar o Abel. Então, eu também acho que foi bonitinho pro Abel. 100 títulos a temporada, claro que isso tem um peso, ainda mais pela qualidade e pelo patamar estabelecido pelo próprio Abel Ferreira. Edu Dracena,
Quero falar de Mundial de Clubes, porque até então nunca tínhamos visto essa disputa com esse formato, com tantos clubes de qualidade, trazendo gigantes europeus, mesclando com o planeta bola. E aí a gente viu aquele jogo super emocional entre Botafogo e Palmeiras, no qual o Abel Ferreira levou a melhor, depois o Renato Paiva foi demitido, inclusive do Botafogo, mesmo tendo vencido o PSG, olha que loucura. E o Palmeiras acabou saindo da competição nas quartas de final. Se não tivesse o peso de ter que conquistar uma taça como essa, para o Palmeiras não teria sido nada tão terrível a participação. Não tenho dúvida disso, Renato. Você chegar no Mundial de Clubes, né, sair numa quarta de final diante do atual campeão, que foi campeão, que é o Chelsea, eu acho que, de repente, a grande questão é essa coisa do Mundial, que o Palmeiras não tem Mundial, mas tem sim. Então, eu acho que o mais importante... Agora pode. Eu vejo se foi o que o Palmeiras produziu nesse Mundial, sabe, Renato? Eu gostei, eu acho que ele oscilou dentro da competição, pegou um time muito forte, que é o Chelsea, com muitos jovens, com um potencial muito grande, e acabou tendo muita dificuldade. Então, eu vejo assim, foi realmente o peso do Mundial, mas visando assim, profissionalmente, encarando times muito fortes, que também têm um poderio muito forte financeiramente, eu acho que o Palmeiras fez um bom Mundial. Sim, vamos falar de Libertadores, porque talvez o grande jogo do Palmeiras no ano tenha sido a volta da semifinal diante da LDU, na qual poucos imaginavam que o Palmeiras teria forças para poder reverter um placar elástico, um placar ruim no jogo de ida. E dentro do Allianz Parque, ele acabou fazendo aquela noite mágica proposta pelo Abel Ferreira, e isso virou realidade. Só que o título ficou com o Flamengo. Não, ficou com o Flamengo com todo o mérito, né, Renata? Todo o mérito, até porque o Palmeiras, aí nós estamos analisando o desempenho do Palmeiras nessa temporada. Os principais jogos o Palmeiras perdeu. Palmeiras, o São Paulo viveu uma época dessa daí que chegava no final, perdia, foi chamado de pipoqueiro. Então podemos falar que o Palmeiras pipocou esse ano. Eita. Mas chegou? Mas pelo menos chegou. O que adianta chegar e não ganhar? Então fica lá, então nem compete se igual no seu nós time. Estamos falando do Palmeiras. É lógico, se a gente for colocar um parâmetro, Palmeiras, imagine quem ficou em terceiro, quarto, então tem que fechar a porta dos clubes. Crise no vestiário, hein? A questão é, o Palmeiras, quando ele teve a oportunidade, não conseguiu. O Abel não teve repertório em momentos decisivos. É isso aí, Cici. O Abel, a grandeza dele, todos nós falamos aqui, a gente não se cansa de falar. Mas o repertório dele em jogos decisivos tá aí, soma disso. Não tem um plano B, bola aérea, aquele negócio de zagueiro e para área. Então, você perder para um Chelsea no Mundial de Clubes, perder uma final de Libertadores para o Flamengo, até mesmo o Corinthians. Perder pro Corinthians. Isso aí, você não ter um repertório, isso é demérito. Não, a questão é, lógico, se você não tem um repertório, então o outro time, então você está jogando contra ninguém. Se você tem as peças que tem o Palmeiras, você deveria ter um plano B. O Chelsea. O que o Palmeiras fez contra o LDU? Eu questiono, é o Paulista e a Copa do Brasil perder para um time inferior que é o Palmeiras, que é o Corinthians. Mas e passear no Mundial? Vocês estavam empolgados, vocês foram lá pegar o passear? Pra você passear, quarta de final, perder pro campeão. O poderio do Chelsea. Se você apanhar do Chelsea, chama o Corinthians. Pelo amor de Deus. A questão é a seguinte, o ano do Palmeiras, em termos de título, foi um fracasso, pipocou. Sgarbi, o que você quer complementar? Não, primeiro que o Edu falou que o Palmeiras é campeão mundial, já mexeu aqui com a nossa mente aqui, né? O cara é muito louco. Bagunçou toda a nossa programação. O cara nem vou te falar, eu entendo o torcedor, principalmente ficar incomodado porque não venceu, por conta do investimento e tudo, e tá com razão, né? O torcedor se incomoda com razão. Só que eu acho muito difícil olhar pra isso que estamos vendo aqui, todos esses dados, números, enfim, no modo geral, cara, aqui, ó, e falar que o ano do Palmeiras é um fracasso. Eu não consigo falar isso. Não? Porque, não, Ronaldo, contra o Chelsea, foi um 2-1, gol no último lance, praticamente, que a bola passa em cima do Everton ali. Não sei se você viu, foi aquele gol, cara. Ele passou? Contra o Flamengo foi 1-0 ali também, que... Pô, não foi aquele jogo maravilhoso, o Palmeiras jogou nada. O que eu entendo muito e concordo com o torcedor de questionar com razão é porque no momento importante da temporada, a Rê falou, foi perfeita aqui. O Palmeiras jogou muita bola. Teve um momento que o Palmeiras emendou 20 gols em 5 jogos, cara, no Brasileiro. Foi contra a Fortaleza, contra a Inter, contra todo mundo, que a gente só falava da dupla Vitor Roque e Flávio Lopes, que eles estavam arrebentando. Mas o time do Palmeiras, com o dinheiro que tem, a Leila, tudo que montou, que o Abel trouxe, foi montado pra quê? Pra ganhar título. Então como que você vai falar que não foi fracasso? Sim, eu entendo, só que aí, ó... Diferentemente de São Paulo, os outros times que não foi montado pra ganhar título. O elenco do Flamengo também foi montado pra ser campeão. São as duas grandes forças. O do Chelsea foi montado pra ser campeão também.
Foi campeão do Mundial em cima do PSG e jogando muita bola contra o PSG. E o PSG era apontado pela maioria como favorito. Ó, o que realmente, concordo com o Edu, o que pesa mesmo na temporada do Palmeiras, que a torcida ficou doida, foi a eliminação pro Corinthians do Paulista, que perdeu o título. E na Copa do Brasil, tem que lembrar também, com 15 minutos de jogo, o senhor Aníbal Moreno, que eu falei aqui um dia depois, que na minha opinião, o cara que faz aquilo numa decisão, não tem controle pra estar no Palmeiras, na minha opinião, meu ponto de vista. Foi depois ele fez de novo, né? Jogos. Ele foi expulso de novo contra o Grêmio, atrapalhou. Na minha opinião, fez o pênalti no caso. Tá, mas não tem a condição, é isso. Não, é isso, cara. Ô, Renata, só um detalhe. O Palmeiras investiu nos 2 anos 1 bi. A gente vai mostrar depois o que foi o investimento da temporada. Só que tem um detalhe. Meu dinheiro. Nesse período, só em um ano. Palmeiras juntando os dois, chega esse valor. Em um ano, o Flamengo tem 1,5 bi. Então, não tem como. Como é que você vai brigar? Futebol é orçamento. Não, e outra assim... coisa, a gente vai ver até a perspectiva, se comparar a média de idade, o tempo que ainda alguns jogadores vão evoluir. O Flamengo, na minha opinião, ele tem um time mais cascudo, mais experiente, mais pronto e até a média de idade. Jogadores que vieram por um salário altíssimo, mas não necessariamente numa negociação alta. O Palmeiras está investindo em jogadores para 4, 5 anos, 3 anos, vender. É outro modelo de negócio, essa é a minha opinião, mas é um assunto para sequência. Marcos, você tinha que falar alguma coisa, né? Todos os adversários mais fortes que o Palmeiras teve, o Palmeiras não venceu. Então, quando fez aquele momento épico de Flaco Lopes e Vitor Roque, os jogos que venceu, você mesma falou, foi contra quem? Fortaleza, está na zona de rebaixamento. Não eram adversários do G6, né? Isso, era uma crítica. O Inter, que estava no rebaixamento. Enfim, todos os times menos poderosos tecnicamente. Juventude, goleada. Juventude. Então, grandes jogos do Palmeiras contra equipes menores no momento. Não é maior ou menor, no momento. Aí começa a analisar o Palmeiras contra times potencialmente grandes. Não ganhou de ninguém. River não é ninguém. Do G4 não ganhou de ninguém. River não é ninguém. Não. LDU. Vocês comemoraram LDU, não é ninguém. velho. A LDU é um adversário. E River Plate também não é, doutor. A LDU não é um adversário tradicional. Não, mas ganhou 3 aí. Ganhou São Paulo pra ganhar, hein? Senão não ganhou 3 aí, tirou o São Paulo. Então, veja bem, tudo bem. Porque garfaram, né? Quando o Palmeiras venceu adversários possivelmente mais frágeis. E quando precisou do G4, do G5, não ganhou de ninguém. Quando pegou o Flamengo, não ganhou. Quando pegou o Chelsea, óbvio, o Corinthians nem viu a cor da bola. Então, eu acho que análise... E jogou mal. Jogou mal. Não é possível que todo o trabalho técnico que o Abel faz, corta vídeo, mostra para o jogador e tal, se resume a cruzamento e o Carlos Miguel dá 5 chutões numa decisão de final de Libertadores a esmo. Eu não posso entender. Então, algo deveria ter sido feito para melhorar um pouco o padrão técnico do Palmeiras nesses jogos decisivos. Mas me fala o jogo do Flamengo. Isso que me decepcionou. O que o Flamengo fez na decisão. Isso que me decepcionou. O treinador tão badalado que é. Eu preciso trazer o Flamengo para a discussão, porque acho que a comparação é inevitável. Eu preciso de uma cola, né? Porque eu tô naquela fase da vida que a gente lembra de coisa da adolescência. Tá velho. Mas de anos recentes vai ter uma dificuldade, né? Dá uma bagunçada, né, Chico? Mas olha que loucura a temporada de 23 do Flamengo, quando a gente fala de consistência. Quando a gente fala de consistência desde 19. O Flamengo terminou um ano sem títulos em 2023. E aí, se vocês lembrarem, no Brasileiro G4, ele foi 4º colocado. Aí ele perde a semifinal do Mundial pro Al Hilal, ele perde a Supercopa pro Palmeiras, ele perde o Carioca pro Fluminense, ele perde nas oitavas da Libertadores pro Olímpia, ele perde na Copa do Brasil também, não lembro aqui, mas foi eliminado, perdeu a final pro São Paulo. Ou seja, o Flamengo, que é consistente, ele também passou um ano ruim, apesar do investimento. Qual é a minha notícia para vocês? É que apesar do ano ruim do Palmeiras, vai continuar disputando. Pode ter sido um ano ruim, então mas vai continuar como o Flamengo continuou e comemorou um 25 absurdo. Tô trazendo aqui agora mais algumas informações aí do Verdão, trazendo uma matéria do GE.com, trazendo algumas informações da transição do gol do Palmeiras, abre aspas. O Palmeiras iniciou o processo de transição no seu gol e Carlos Miguel é quem desponta como favorito para começar 2026 como titular. Com isso, o Everton, já praticamente recuperado de uma fratura na mão, pode começar o seu último ano de contrato na reserva. Contratação mais cara da história do Palmeiras, no gol, Carlos Miguel recebeu a primeira oportunidade no Verdão 3 meses depois de chegar na academia de futebol, através da lesão do titular Everton, e terminou a temporada com boas atuações. O camisa 1 é visto como o futuro da posição, pois tem 27 anos de idade e o contrato vai até 2030. O Everton e Marcelo Lomba, já com 38 e 39 respectivamente, têm vínculos que se encerram no fim de 2026. Os dois experientes goleiros, porém, seguem nos planos do clube e são considerados importantes lideranças no vestiário.
Lomba renovou seu contrato por mais uma temporada na semana passada. O Everton viveu o outro lado da situação quando chegou em 2018 e assumiu a titularidade depois de disputar posição com os experientes Praz e Jailson. Ao longo das últimas 8 temporadas, o camisa 21 disputou 454 jogos e conquistou 12 títulos, empatado no ranking de maiores campeões da história do Palmeiras, junto com Gomes, Marcos Rocha, Mike, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira. Dentro do Palmeiras, discute-se a necessidade de Carlos Miguel continuar a jogar para seguir o seu desenvolvimento. Além do investimento feito na última janela, o camisa 1 tem poucas partidas oficiais na carreira. Desde 2022, somando Corinthians, Nottingham Forest e Palmeiras, foram 40 partidas oficiais. Lomba, reserva do Verdão, fez 28 exibições, enquanto Everton atuou em 249 partidas no mesmo período, de acordo com dados do Gato Mestre. Nos últimos 4 anos no Brasil, o Everton ficou apenas 8 vezes no banco de reservas, enquanto Carlos Miguel 117. Lomba é o líder nesse ranking com 247. Além dos 3, o Palmeiras tem Aranha, de 20 anos de idade, como quarto goleiro. O clube ainda conta com Kaique, de 22 anos, emprestado ao Nacional de Portugal até junho de 2026. Enfim, está nítido e claro que Carlos Miguel assumiu o posto e vai ser o titular do Palmeiras na temporada de 2026. O que me deixa ainda meio que na interrogação é a questão do Everton. Aí existe sim a possibilidade dele sair do Palmeiras ainda nessa temporada. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!